Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos aqui felizes porque estamos na lição de número 7, Dons de Elocução, comentando a revista Editora Betel Dominical, que nesse trimestre estamos estudando a Igreja e o Espírito Santo, que foi escrito pelo nosso Bispo Oídes, lá de Goiás. Alô, Goiás, Deus abençoe vocês aí, são aí abençoados, um trimestre muito abençoado, e olha, muito necessário. Louva a Deus pela vida do Bispo, Bispo Primaz, Bispo Abner, Bispo Oídes, porque são pessoas que estão direcionadas aí, né, nessa questão da direcionamento do conteúdo que vai ser ministrado. De fato, era um tema e é um tema muito necessário para esses dias que a gente está vivendo, sobre a teologia pentecostal. Então, a gente tem estudado e tem sido impactado enormemente por tudo que a gente tem visto, e hoje não vai ser diferente, porque temos aí falar sobre os dons de línguas. Há muita confusão sobre isso, e esse tema é muito importante para a gente esclarecer. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, porque assim você sempre vai receber um conteúdo novo, tá bom? Prepara o seu coração aí, copo d'água, não é para botar, fazer oração não, copo d'água é para você beber mesmo, copo d'água, café, chá mate, seja o que for, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, tem dica de livro hoje para você, fica até o final, tem um livro que você não pode deixar de adquirir aí pela Amazon, e tem um outro livro meu também que eu gostaria de indicar também para você que quiser ler, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá bom? Roda a vinheta. Já voltamos. Bom aqui estar com você. Eu quero agradecer aos milhares de comentários aí. Você sabia que nosso canal chegou a 2 milhões de visualizações? Olha, 2 milhões de visualizações. Estamos preparando aí um cartaz, alguma coisa aí, sei lá, pensar num momento, uma possibilidade de agradecer aí vocês que têm nos ajudado. Bom, 2 milhões de visualizações, estou muito feliz. E o último vídeo agora, né, que eu falei sobre o que eu acho, o que eu penso sobre a situação que a igreja tem vivido, e comentários muito carinhosos ali que eu recebi. Eu quero agradecer a todos, mostra que a gente não está sozinho, né, e a gente percebe que ainda existe um povo muito generoso dentro da Assembleia de Deus. Fico feliz com isso. Bom, deixa eu aqui deixar uma dica aqui rapidinho. Você pode ser membro do canal Boa Semente. Se você for membro do canal Boa Semente, você vai ter vídeos exclusivos. Não perca os vídeos exclusivos. Eu sempre dou uma dica ali importante. E aí você também tem desconto nos nossos cursos. Nós temos o curso sobre o Espírito Santo, Conhecendo o Espírito Santo, que é muito bom você fazer, onde eu tenho mais tempo para detalhar tudo que a gente trabalha aqui. Tem o curso de Ezequiel também, que tem muita ligação com o que a gente vai falar hoje. O curso de Apocalipse também é muito importante. E também para professores de escola bíblica dominical. Então, como você está vendo, é importante você estar estudando com a gente lá pela Hotmart. Semana passada eu confundi Hotmart direto, Hotmart falando Amazon, trocando Amazon por Hotmart. Hotmart é a plataforma de vídeos, né, de cursos online, e-books. Você vai fazer totalmente online esse curso aí na sua casa e receber o seu certificado ao final, tá bom? Não deixa de fazer esses cursos. Se você for membro, tem 10% de desconto. Olha aí, tá perdendo essa oportunidade de você que é membro, que já nos ajuda todo mês. É uma forma da gente dizer muito obrigado aí pela sua ajuda, pelo seu carinho. E também tem os livros que publicados aí da Amazon, que a gente indica aqui no canal. Se você comprar aqui com a gente, você vai estar ajudando o canal e não vai estar pagando nada mais do que isso, ou seja, o preço é o mesmo, e se você comprar até R$100, o frete é grátis. Tem livros que eu estou indicando aqui que o pessoal tem comprado bastante. Um dos que mais tem vendido é o livro A Bíblia do Antônio Gilberto, do Gutierrez Fernandes, né? Quem tem medo
da Igreja Evangélica, também tem vendido muito aqui pela Amazon, eu fico muito feliz. Muito obrigado, você que tem comprado os livros aqui com a gente, tem nos abençoado. Semana passada eu falei do outro livro lá do Café com Deus, que é um livro meu, né, publicado pela Amazon, mas eu queria falar também para vocês sobre o livro da Escola Bíblica Dominical. Você que está procurando um manual, coisa rápida, né, que você às vezes não tem tempo de ir na biblioteca e ficar procurando um monte de livro, esse aqui é um bom manual para você que é professor, publicado pela Hotmart, foi eu que escrevi junto com o presbítero Reinaldo, é o irmão que fazia nossos planos de aula aqui. Dicas e estratégias para dinamizar a maior escola de todos os tempos. Vale a pena você ler, é baratinho também, você compra pela Amazon. E o outro, o meu também, são os 7 princípios da liderança. 7 princípios da liderança, e é o que eu faço seminário nas igrejas. Se você quiser me convidar, eu dou ali essa palestra, 7 princípios da segurança, da liderança, comportamentos e atitudes que todo líder deve conhecer. Tenho feito muitos seminários aí, aqui no Rio de Janeiro, sobre liderança, e é uma coisa que nós precisamos muito. Aqui eu falo, sobre os 7 princípios, sabe como são? Serviço, ética, caráter, unção, critério, obediência e amor. Olha, vale a pena você comprar esse livro, e é também, né, pela Amazon, já ia trocar o nome, pela Amazon. E aí você pode compra vários livros, bota aí até fazer R$100, não paga nem frete, em qualquer lugar do Brasil. Vale a pena ou não vale? Outra dica de livro não é meu, e eu vou dar no finalzinho sobre o tema que a gente está estudando aqui sobre o Espírito Santo. Vamos lá para a lição de hoje, está preparado aí? Lição 7, os dons de elocução. Texto áureo. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Grave bem essas 3 palavras, elas são importantes para entender o que é a profecia. Edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Verdade aplicada às manifestações do Espírito Santo em profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas resultam em edificação, exortação e consolação ao corpo de Cristo. Objetivos da lição são 3. A. Falar sobre a confusão acerca dos dons de elocução. 2. Despertar o crente o desejo de buscar pelos dons. E 3. Mostrar a relevância dos dons para a igreja. Texto de 1 Coríntios, capítulo número 14. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, por 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Vamos lá, nosso raio-x. Aqui rapidinho, só lembrando que eu também tenho aula, tá? Você que é professor de jovens ou conhece professor de jovens, tem as aulas de jovens. Estamos estudando monarquia em Israel. E a minha formação é em história, como você sabe, eu sou historiador, e a gente está aproveitando bastante para falar da história de Israel. É muito legal, muito importante você saber. É o tema dos jovens. E você pode também assistir nossos vídeos aqui no canal Boa Semente, que independente de você dar aula ou não para jovens, você, como professor, precisa conhecer a história de Israel. Vamos ao tema de hoje. Línguas estranhas, né? O tema desse é o dom de elocução. Nós estamos aqui aprendendo as últimas 3 aulas aqui nós vimos os dons de poder, que foi semana passada, né? Cura, maravilhas, dom da fé, né? Os dons de revelação, que a gente viu também lá atrás, né? Foi a primeira dessas aulas, esses 3, os 9 dons que existiam em Coríntios, que foram divididos em 3 grupos, né? E nessa primeira aula lá atrás, os dons de revelação, a gente viu, né? A questão das de sonhos, de palavras de conhecimento, de palavras de sabedoria, enfim. Hoje a gente está faltando esse último bloco de
de dons, que é o dom de elocução, que é dado também pelo Espírito Santo, que está na carta aos Coríntios, que é a igreja que a gente está estudando aqui ao longo desse trimestre, que tinha N variedades de dons, muitos dons, mas muita confusão, e o apóstolo Paulo ele vai escrever para aí organizar, né, o culto, organizar o culto, e ele escreve essa carta, como a gente já viu também, né, nas lições lá atrás. Bom, a primeira questão importante aqui é a gente entender que havia, né, o que acontece nesse contexto dessa igreja aí? Havia uma tradição que era chamado dos judeus apocalípticos. O que eram judeus apocalípticos? Eram judeus que tinham uma crença bastante diferente em relação ao judaísmo tradicional, né? Eles eram judeus, mas eles acreditavam em eventos que viriam a acontecer no final dos tempos. Estava relacionado ao Messias também, mas a eventos que iriam acontecer no final dos tempos, que via restaurar o mundo, restaurar o caos, porque nessa época os judeus estão vivendo esse caos de sofrimento, estão sendo subjugados, perderam o seu governo, estão sendo dominados por Roma. Então havia um desejo muito forte de que tudo isso acabasse. Por exemplo, o apóstolo João, ele também está dentro dessa narrativa apocalíptica. Você que fez o curso comigo viu, eu falei bastante sobre a narrativa apocalíptica, era o fim dos tempos, a ideia escatológica de que todo o sofrimento iria acabar, todos os problemas, as dificuldades, as lutas, o choro, a perseguição culminaria com o retorno do Messias e com o julgamento dos maus. Então, esses eram chamados judeus apocalípticos. Esses judeus apocalípticos produziam também textos apocalípticos, como o livro de Apocalipse. Outros textos também existiram na época, que hoje nós consideramos apócrifos, que são livros que não estão no cânon da Bíblia. O cânon da Bíblia são os livros, 66 livros, que os pais da igreja, né, regraram e entenderam que são os livros que têm uma coesão, uma coerência e que nos mostram, nos revelam o caráter de Deus. Mas existiram outras cartas também que não entraram no cânon. Por exemplo, o livro de Enoque é um exemplo desse, e tem outros também, o Evangelho de Maria Madalena e N cartas, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo à Laodiceia, que a gente não sabe se foi ele que escreveu, mas existe essa carta. Então existem vários documentos interessantes que vale a pena a gente ver, que são os livros apócrifos. Eles não são considerados a palavra de Deus, mas eles servem como testemunho, eles servem como pano de fundo para você entender esse mundo, esse judaísmo, né, apocalíptico. E o apóstolo Paulo faz parte desse judaísmo apocalíptico. E uma das características desse judaísmo apocalíptico era justamente entrar em êxtase, um êxtase sobrenatural. E muitas das vezes ter experiências milagrosas, sensacionais, maravilhas. Você está entendendo? Então, esses judeus apocalípticos, apóstolo Paulo faz parte deles. Isso é importante você entender. Quando lá atrás eu mostrei para vocês que o Gutierrez Fernandes mostrou a evidência de falar em línguas já no Antigo Testamento, quando se apoderou do Saul. A gente tem toda uma aula sobre isso, tem lá no curso também, não é tempo da gente falar agora, mas você que está acompanhando, seguidor do canal, já lembra que eu falei lá atrás, no Antigo Testamento, que havia essa evidência, inclusive quando o Espírito Santo do Senhor descia sobre eles e eles profetizaram, mas você não sabe o conteúdo, o que eles disseram, a gente não sabe. E nem eles que estavam presentes entendiam aquilo que estava sendo falado. O que eles sabiam é que eles estavam falando pelo Espírito. Ok? Ainda não existiu o conceito de línguas estranhas. O conceito de línguas estranhas vai ser criado aqui em 1 Coríntios capítulo 14. O conceito, a ideia. Mas já existia a experiência que eles não sabiam como denominar, e isso é chamado ali de profetizaram. E aí o Espírito do Senhor se apoderou deles e profetizaram. E aí os linguistas perguntam, profetizaram o quê? Ninguém sabe o que profetizaram. Talvez eles não entendessem o que estava sendo falado. Então, Gutierrez Fernandes, né, que eu já estou indicando sempre aqui, ele
está mostrando, junto com outro teólogo também importante, você dá uma olhada, que é o Kenner Terra. Vem, e outros teólogos pentecostais também, não são só eles dois, que discutem isso, já essas evidências que vão acontecer no Antigo Testamento, esporadicamente, de situações circunstanciais, apenas em momentos, né, circunscritos e só. Mas no Novo Testamento há o derramar desse Espírito. E uma das características desse derramar do Espírito foi justamente essas línguas. As línguas agora estão sendo faladas, estão sendo agora trazidas como um caráter que a gente vai entender que é, como a gente já aprendeu, né, uma das marcas do batismo com o Espírito Santo. Então, deixa de ser alguma coisa circunscrito para ser uma coisa agora ampla, conforme o profeta Joel já havia profetizado, que nos últimos dias, como se ele dissesse, olha, agora o Espírito é derramado sobre cada um, de acordo com o que o Espírito quer derramar, escolher, para capacitar para alguma coisa especial. Mas vai chegar o tempo que esse Espírito será derramado. E foi derramado em Atos 2, onde eles iniciaram o processo do falar em línguas. Ok? Muito bem. Eles falam em línguas ali que vai ter muita discussão sobre essa questão das línguas, o que eles estão falando, se é a língua das pessoas que estavam ouvindo, já que todo mundo que estava ali ouvia falar na sua própria língua, mas hoje alguns teólogos discutem que eles achavam que realmente fossem as línguas das pessoas que estavam ali presentes, das outras nacionalidades, mas que na verdade eles estavam falando em línguas estranhas mesmo, né? Isso aí é uma questão que não vale a pena a gente entrar e nem dá para você entrar na escola dominical, mas é só para você entender que ali eles falam já, aí em Atos 2, a língua, como uma evidência do batismo com o Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo, que também faz parte desse judaísmo, que acredita de falar em línguas, olha como é que interessante. Então ele já vem de uma tradição que acredita nesse falar em outras línguas. Inclusive, isso é interessante porque o apóstolo Paulo fala assim, eu fui ao terceiro céu, não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Aí você pode ler esse texto, a gente fica meio assim, mas como assim sair do corpo? É porque esses judeus apocalípticos acreditavam que isso era possível. Tem relatos no Novo Testamento em que aquele servo do Senhor, né, Filipe, ele é transportado de um lado para o outro. Teletransporte. E eles acreditavam que isso poderia acontecer. O Espírito Santo movia as pessoas de um lado para o outro. Isso aconteceu também lá, de certa forma, lá com Elias, quando ele corre e chega na frente de Acabe. Mas isso aí é outra história. Então o Espírito Santo está sempre movendo de forma sobrenatural. Então eles criam nisso. E o apóstolo Paulo, ao se converter, ele vai agora entender, compreender que existe, que esse falar em línguas é produzido não pelo homem e nem por um êxtase, como os judeus apocalípticos acreditaram. Não é um êxtase como eles achavam, que eles entravam em êxtase, foram tomados por um poder superior e falavam em línguas. Ele está entendendo, revelado, que esse falar em línguas é dado pelo Espírito Santo. E é por isso que ele vai regrar, porque assim eles começam a falar em línguas, falaram em Atos, e você tem várias evidências do falar em línguas, e aí Coríntios também, o evangelho chega lá e eles também adotam falar em línguas, só que não sabem muito bem como é que isso acontece. O apóstolo Paulo está falando, não, é o Espírito que faz isso. Não é uma tradição judaica, não é um conhecimento humano, mas é pelo Espírito. Isso é pelo Espírito, ele só pode ser interpretado pelo Espírito. Isso é um dom. Aí o apóstolo Paulo está trazendo para a gente que o falar em línguas, ele é mais que uma evidência. Então a gente pode distinguir o falar em línguas como sinal do batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas como dom do Espírito Santo. Tá entendendo? Vou repetir para você: falar em línguas como evidência, ou seja, se eu fui e falei em línguas, eu sou batizado com o Espírito Santo, e o falar em línguas como dom. Qual é a diferença? A diferença é que muita gente, você deve ter percebido isso, muita gente é batizada com o Espírito Santo, fala em línguas e nunca mais fala. E aí fica com aquela dúvida, mas naquele dia eu falei, eu nunca mais falei. Naquele dia eu falei, mas eu não falo sempre.
eu falei naquele dia e nunca mais fui tomado pelaquela graça, por aquele poder. É porque ela foi batizada com o Espírito Santo, mas ter o dom da língua é outra coisa. Você está entendendo? É diferente. Geralmente, quem é batizado com o Espírito Santo recebe o dom, mas isso não necessariamente. Porque o apóstolo Paulo, vamos lá, aprofundando, ele não está falando necessariamente da língua, mas está falando da variedades de línguas. Ok? Porque uma coisa é você falar em língua. Você falar em língua uma palavra ou duas palavras em línguas estranhas. E tem pessoas que falam N palavras, e cada vez que ela ora, ela fala coisas completamente diferentes, em palavras diferentes, e que ela não conhece, logicamente, porque essa é a pressuposição, e que as pessoas falaram assim, você falou umas línguas que você nunca tinha falado. Deus me tocou de uma forma que eu falei umas línguas em línguas estranhas que eu nunca tinha dito, porque ela tem a variedade de língua. Eu já presenciei irmãos que falam em línguas que, quando eram tomados por Deus, falavam em línguas de uma forma, e na mesma, daqui a pouco ele falava de outra forma, e daqui a pouco ele falava de outra forma. Isso chama-se variedades de línguas, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Algumas pessoas vão receber esse dom, e isso é um dom. O que é um dom, irmãos? É um presente. Deus dá, o Espírito Santo dá um presente para aquela pessoa, seu dom. Agora, legal, você está entendendo até aqui, esse dom, ele tem um motivo pelo qual esse dom é dado. Nenhum dom de Deus, como a gente viu semana passada, é dado porque é pura... ele joga de avanço. Toma aqui. O derramamento do Espírito Santo é todos, mas o dom é para alguns. Para o que for, 1 Coríntios capítulo 12, para o que for útil. Então, com certeza, esses dons de falar em língua não é um falar por falar. Ele tem um motivo pelo qual a pessoa fala. Qual é o motivo? E aí ele vem regrar para a edificação do corpo de Cristo. E aí ele aprofunda dizendo, o que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas o que interpreta, ou seja, que ele traz o conhecimento daquilo que está sendo falado, ele edifica o corpo, edifica a igreja. Então tem um motivo. A gente não fala por falar. Eu quero falar em língua porque eu quero falar em língua que eu acho bonito. Não. Existe um motivo para você se edificar. Por quê? Vamos aprofundar. Né? Tá gostoso? Deixa o like aí, dá o glória, hein? Me ajuda, compartilha com 4, 5 pessoas aí, irmão. Me ajuda aí, bota no grupo da igreja. Você vai se arrepender, não. Vai ser bênção para sua vida. Vai ser mais fácil de você dar aula e você comentar. E aí, quando essas pessoas têm esse dom, ela recebe esse dom, ela começa a falar em línguas estranhas. E quando a gente está falando em línguas, não é de nós, é do Espírito, é pelo Espírito. Eu não posso imitar. Outro dia eu vi vídeo de pessoa imitando, cantando, e pega uma letra humana que foi feita pelo homem e coloca umas palavras lá e diz que é língua... Não, não é assim. Não somos nós que falamos porque nós queremos, mas é o Espírito que nos dá. Logo, o que eu estou falando não pode ser entendido nem por mim, nem pela minha plateia, pela minha audiência, mas eu estou falando com Deus. Por que me edifica a mim mesmo? Porque eu estou orando em espírito, em línguas. Eu estou com certeza ali pedindo graça, pedindo força, pedindo renovação. Eu estou sendo fortalecido. O meu canal de conexão com Deus está sendo fortalecido nesse momento. É por isso que ele edifica a mim mesmo. Então, se eu falar em línguas estranhas, eu estou me edificando, eu estou ficando mais forte espiritualmente, porque eu estou falando coisas tremendas, exaltando e glorificando o nome de Deus e me fortalecendo o meu espírito. Por isso que edifica a mim. Agora, não edifica você, porque você não sabe o que eu estou falando, e não é você que está falando, sou eu. E geralmente, se eu estou falando pelo Espírito, eu estou falando coisas de Deus. E é importante, então, se eu estou falando coisas de Deus, que as pessoas que estão no meu entorno entendam o que eu estou dizendo. E aí o apóstolo Paulo vem regrar dizendo, olha, é importante você também entender. E aí tem que ter alguém que interprete as línguas estranhas para que haja edificação. Então, digamos que Deus toma alguém e começa a falar em línguas estranhas, ele diz, Deus é maravilhoso. Então, aí alguém vai interpretar, olha, o que ele está dizendo, Deus é maravilhoso, Deus vai fazer grandes obras nessa igreja, nessa minha casa. Então, ele interpreta, olha, Deus, ninguém entendeu, mas quem tem o dom de interpretação, ele vai interpretar. Ele está falando isso, ele está falando aquilo, ele está falando aquilo. Deixa eu logo aqui no raio-x já falar, não existe, então, como você aprendeu, manual, assim como lá nos dons
de revelação. Não existe manual de sonho, né? Ah, eu sonhei com dente, é luta, sonhei com cobra, é traição. Não existe isso, porque a interpretação é dada pelo Espírito. Lembra que José, ele orou a Deus para que Deus desse a interpretação. Daniel, ele orou a Deus para que Deus desse interpretação. Não veio da cabeça dele, não veio de manual, não veio de livro, não veio de ninguém. É o Espírito que dá a interpretação. Então, uma pessoa pode falar uma palavra, não vou falar porque em respeito, essas coisas têm que ter respeito por isso, então não vou falar uma língua estranha aqui para exemplificar, e não faça isso, porque isso não é uma coisa humana, não é uma coisa correta, você só pode falar pelo Espírito. Não, alguém fala, eu vou dar um exemplo aqui para você entender, fala a palavra A, aí o outro interpreta, Jesus quer. Aí eu falo a palavra A de novo. A pessoa que fala assim, batizar nessa noite. A pessoa fala A de novo. E a pessoa fala assim, muitos aqui serão cheios. A pessoa fala A de novo, com a graça de Deus. Aí você fala assim, ué, mas ele falou a mesma palavra. Porque a interpretação, ela é dada pelo Espírito. Não há uma conotação humana como nós entendemos, porque é o Espírito que dá. Então, então não há um manual, por isso que eu quero dizer que não há um manual, porque a pessoa pode falar, aí no outro dia, a pessoa pode falar e aquela pessoa que interpretou não recebeu interpretação nenhuma, não vai falar nada, que o Espírito não deu a ela interpretação. E muitas das vezes o Espírito nem quer dar a interpretação, porque aquilo foi só para ela mesma falar com o Espírito, falar com Deus. Você pode estar falando em línguas na sua casa, não tem interpretação. Você pode estar falando com línguas no seu quarto, não tem interpretação. A não ser... Eita, esse assunto é muito complexo, é por isso que eu estou falando devagar, mas que eu quero que você entenda bem, comente aqui se você está entendendo, que você está compreendendo. Há pessoas, então, que têm os dois dons. Isso acontece, ela tem o dom de língua e tem a variedade de língua. Comenta aí se você já viu, na sua igreja, teve a experiência de ver, ou você, de falar em línguas e depois você ser tomado por Deus em profecia. Sabe por que isso acontece? Porque muitas das vezes aquela parte da profecia é a interpretação das línguas que foram ditas no começo. Entendeu? Então a pessoa vem falando em língua, parará, 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 e a igreja entende, pelo Espírito Santo se cala. Hoje em dia a gente tem visto aqui que uma pessoa é tomada pelo Espírito Santo e todo mundo fica falando junto, não pode. O apóstolo Paulo está regrando ali e fala assim, vamos ouvir. A gente parte do pressuposto que Deus está falando. Ah, Deus não está falando, eu não sei. A gente vai ouvir. O importante é a gente ouvir, para saber se Deus está falando ou não. Então, é a pessoa tomada por Deus, parará, 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 parará. A igreja, opa, peraí, o pastor entende, o povo começa a se acalmar para poder ouvir, e daqui a pouco aquela mesma pessoa que falou em línguas estranhas, ela começa a já falar em português. Eis isso, eis aquilo outro. Eu estou falando dessa forma para não imitar, para não ficar ficar meio que de uma forma jocosa, enfim, desrespeitosa. Então, e aí depois a pessoa, por isso que eu estou falando dessa forma, parará, 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 que não são línguas estranhas, é só para você entender, né? E depois vem a interpretação, eis meu filho, eis meu servo, eis igreja, que está acontecendo isso assim, assim, assim. Aí geralmente a gente pensa, essa pessoa tem dom de profecia. Nem sempre, na verdade, o que ela tem é o dom de interpretação. Ela mesma tem o dom de língua e o dom de interpretação. Ela primeiro falou em língua e depois ela interpretou. Ela nem sabe que está interpretando, porque isso é pelo Espírito. Outras ocasiões uma pessoa fala em língua e a outra interpreta, como eu falei anteriormente. Está entendendo como é que os dons são maravilhosos? Isso é importante para a igreja. E tem a profecia. E a profecia, ela pode acontecer dessa forma que eu falei para vocês, fala-se em línguas e depois vem a interpretação em português, ou na língua que a pessoa é originária, na sua língua nativa, ou ela pode ser direta. Não precisa falar em línguas para depois vir a profecia. A profecia pode ser, o pastor pode trazer uma palavra profética na hora que ele está pregando, uma pessoa está falando ali e fala uma profecia na hora que está pregando. Não podemos regrar isso, falar uma profecia na hora que está orando, está falando ali uma profecia. Ninguém está, às vezes não está achando que, não, Deus só pode falar em profecia se fizer assim, assim, assim. É uma palavra profética, está pregando a palavra de Deus, é uma palavra profética. E por falar em palavra de Deus, eu não posso deixar de falar para você que a maior profecia é a Bíblia. Ok? A maior profecia é a Bíblia. De maneiras que, se alguém está pregando a palavra de Deus, ninguém deve interromper
aquela palavra que está sendo ministrada. Por quê? Não, irmão, Deus está falando pelo profeta, então a gente tem que ouvir. Não, a maior profecia é a Bíblia. Por quê? Porque a gente já sabe que o que está aqui é certo. É a Bíblia, é a palavra de Deus. O que a pessoa vai falar, a gente vai ter que ouvir para entender, para julgar. Então você não deve ser tomado por línguas ou profetizar na hora que se está pregando, porque a maior profecia é a palavra de Deus. A maior profecia é a palavra de Deus. Então a pessoa deve esperar que termine a pregação e depois entregar aquilo que Deus lhe deu. Mas como é que eu vou? Não, a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. O que quer dizer isso? Que você pode se controlar assim. Mas Deus me tomou. Não existe isso. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, aí, como o nosso corpo ainda não está acostumado, é uma experiência nova, uma experiência dramática, um êxtase espiritual, mas que não perde a consciência, diferente dos judeus apocalípticos, que Paulo fazia parte antes de se converter, não perde a consciência, não fica fora de si, você entende exatamente tudo o que está acontecendo, você sabe que está sendo pregada a palavra, você sabe aonde está sendo pregada a palavra, que as pessoas estão te ouvindo, então você tem domínio sobre o Espírito nesse sentido. Aí os rebeldes falam, não, mas quem vai dominar o Espírito? O Espírito Santo é santo, ele é educado, ele é manso e ele é ordeiro. Santo, educado, manso e ordeiro. O Espírito Santo não joga a gente no chão, o Espírito Santo não empurra você para cair, o Espírito Santo não faz você gritar, ficar gritando, ele não faz nada disso. Se você não falar assim, eu não vou falar, você não fala. Por quê? O Espírito é sujeito ao profeta e a Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu... pelo meu Espírito. Amém? Você pode se controlar. Se controle, aguarde o momento. Aí o que acontece muitas das vezes, a pessoa aguarda o momento, depois quando vai entregar, ela não está mais naquela euforia da língua e tal. Aí fala assim, irmãos, olha, Deus falou assim, 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 assim. Muita gente às vezes duvida, porque ele acha que a profecia só vai vir daquela forma. E Deus já deu a ele a profecia. Olha, meu irmão, quando o senhor estava pregando, quando o pastor estava pregando, a gente estava aqui, e aí Deus me deu isso assim, 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 assim. A profecia dele está ali. Amém? Olha, isso aqui é um seminário, hein? Aproveita o canal Boa Semente, porque isso é um seminário. Aí, vamos lá, aprofundar. Tudo isso na introdução, para a gente entender o tema de hoje. Mas depois que faz a introdução, fica mais fácil, né? O que acontece? Aí você vai falar assim, bom, mas como é que eu vou saber se essa profecia é de Deus? Lembra das três palavrinhas que eu falei para você guardar no início dessa lição? Edificação, exortação e consolação. Essas são as três palavras que você deve guardar. Edificação, ou seja, a profecia, ela não é, como eu falei lá nas primeiras lições, para saber o futuro. Não é prognóstico do futuro, não é zodíaco, não é búzios, não é nada disso. Eu quero saber meu destino, não é mãe de Ná, não é nada disso. Eu vou falar para saber quem vai ganhar na loteria. Fosse assim, quem vai ganhar no jogo do bicho, né? Quem vai ganhar em tal situação. Não vou nem comentar isso aí, que daqui a pouco senão a direção vai me ligar. A direção hoje está tranquila e eu quero que ela fique tranquila assim. Então, não vou nem falar nessa situação. Quem assistiu o vídeo passado sabe do que eu estou dizendo. Então, não é para saber que vai acontecer. Não. A profecia ela é para edificação, não é para saber o futuro, porque o futuro pertence a Deus. Agora, é claro que há situações que ele quer nos mostrar o futuro, e quando ele nos mostra o futuro, é para edificação. Vai, meu filho, fica firme, eu sou contigo, estou ouvindo tua oração, não sai da minha presença, é que eu gosto de você assim, é que eu estou me agradando de você. Edificação, tá vendo? Segundo ponto, exortação. Olha, vigia, cuidado, ora mais, busca pela madrugada. Então, a profecia é isso. Se santifica, busca a minha presença, se separa. Eis que eu não estou me agradando disso, não estou me agradando daquilo que está fazendo. Isso é profecia, né? E consolação, ou seja, consolar aqui é amparar, é dizer, olha, Cristo está voltando, eu estou voltando, vou buscar a minha igreja, fica firme. Então, a profecia tem que ter essas três características. Se ela não tiver, ela não é de Deus. É o primeiro ponto para você saber. Se é de Deus ou não é. Ela edificou? Ela exortou, ela consolou, é de Deus. Agora, se ela trouxe confusão, ou seja, trouxe uma profecia meio estranha, que não tem comprovação, que o irmão
já sabe o que está acontecendo na vida de alguém, que as pessoas já sabem aquilo, ou é algo que ele sabia dele mesmo e aproveitou para falar, ou ele entendeu? Não. Trouxe confusão, alguém desviou por causa daquela profecia, a igreja se dividiu por causa da profecia, trouxe assim contenda, irmão, isso que eu estou vendo aqui, aí traz aquelas palavras assim, por exemplo, né? Eis que eu estou vendo essa igreja dividida, eis que eu estou vendo aqui fulano contra Beltrano, não sei o que, assim, estou aqui conjecturando. Coisas que vão dividir a igreja, não, Deus não está nesse negócio não, cuidado. Trouxe aquela tristeza, trouxe aquele abatimento, trouxe aquela angústia, o pessoal sentiu algo que o espírito não estava... Então, essa profecia não é de Deus. Esse é o primeiro ponto. Exortificação, exortação e consolação. A profecia é para isso, é só para isso que ela serve. E é muita coisa. E por isso que o apóstolo Paulo fala que ela é importante, que a gente tem que buscar, de todos os dons, tem que buscar o dom da profecia, porque é ele que vai justamente ser importante para que a gente possa entender, compreender o mundo espiritual. E isso é para a igreja, para o corpo. A igreja precisa dessa palavra da edificação, exortação e da consolação. O segundo crivo para saber se é de Deus é a Bíblia. Tem que estar baseado na Bíblia. Uma vez eu era jovem, estava numa vigília, a gente é muito em vigília, olha só a revelação. Aí o irmão falou assim, eis meu servo, aí veio a profecia, né? Que os anjos estão aqui nessa noite e eles estão passeando de bicicleta para lá e para cá. Rapaz, olha só que profecia, os anjos passeando de bicicleta. Está na Bíblia isso? Você acredita que o anjo passeia de bicicleta? Não, né? Então você já sabe que isso aí não é de Deus, isso aí é da cabeça do profeta, que anjo não passeia de bicicleta, no céu não tem bicicleta, meu irmão. É mesmo, isso aí foi há 30, 40 anos atrás, essa profetada aí. Mas eu já vi, hoje seria atualizando, né? Estamos em 2022, eis que o anjo está hoje com o celular na mão, com tablet, eu vi um anjo com computador, sei lá, estou mostrando aqui. Não existe, irmão, tem que estar na Bíblia. Eis que eu vi um anjo com chifre, não dá, porque a gente sabe que o chifre está ligado a coisa ruim, né? Então, são essas coisas. Não, eu vi um anjo com pé de bode. Opa, peraí. Eu vi um anjo com uma fumaça preta. Eu vi essa... Sabe, são coisas que não tem na Bíblia, que não tem com a base bíblica. Aquela que eu falei, né? Eis que essa mulher não é para ti, eu preparei outra serva para te... Não dá. Deus não vai ser contra a sua palavra. Ele vai mandar casar de novo. Não, isso é escolha do humana. A gente já falou isso é humano. Você quer casar de novo, casa, mas não diz que foi Deus que mandou, não. E você quer casar com fulana, casa, mas você não diz que Deus mandou, não. Isso é responsabilidade sua. Assuma a consequência. Então são essas coisas que a gente vê através da Bíblia que tem fundamento ou não. Eis que eu não vou mais voltar, não. Não tem fundamento bíblico, então isso não é de Deus. Eu vou voltar amanhã. Opa, a Bíblia fala quando vai voltar? Não, a hora você não sabe, nem que dia, nem de noite, nem o dia, nem o mês. Ninguém sabe, só o Pai que está no céu, e agora Jesus, mas a gente não sabe. Então se der uma profecia dizendo que Jesus vai voltar, então isso aí não é de Deus. Muitas heresias surgiram justamente por causa desse êxtase, desse frenesi. As igrejas, algumas seitas que foram criadas justamente com esse negócio de revelação que o anjo entregou. Eis que o anjo me entregou uma revelação que Jesus vai voltar em tal lugar. Que o anjo me entregou uma revelação no monte, não sei da onde, que vai acontecer, o gafanhoto. Eu sempre gosto de falar, quando eu falo sobre isso, eu gosto de falar de uma profecia que teve no Zap. Cuidado com esse negócio do WhatsApp, cuidado. Às vezes você recebe coisa do arco da velha, alguém que diz que é pastor, que você nunca viu, que você nem sabe que tem igreja, nem sabe que é igreja. Nem todo lugar que tem placa de igreja é igreja. Nem todo mundo que diz que é pastor é pastor. Então, aí vem aquele zap dizendo assim, olha, eis que eu vejo gafanhoto comendo aqui o West Shopping, o gafanhoto vai vir em tal dia, e cuidado, ninguém sai de casa nesse dia, porque vai ter gafanhoto, que eu vi gafanhoto comendo o West Shopping. West Shopping é um shopping aqui da Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro, para quem não é, que é de fora aqui. Essa profecia tem cabimento? Preste atenção, porque o espiritual, irmão, também trabalha com raciocínio, com intelecto. Nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Nós temos que julgar a profecia, que é o que a gente vai aprender hoje aqui, que a gente está falando aqui hoje. Está gostando? Ufa, que introdução, mas ela é importante, porque depois dela você já entendeu, né? Mas não vai embora não, fica no meu vídeo, senão se você sair do vídeo, né? O YouTube pensa que o vídeo tá ruim, e aí que você saiu do vídeo porque o vídeo tá ruim. Eu sei que você já aprendeu.
Tem técnicas aí, tem youtubers que eu não sou youtuber, eu sou um pastor, fala assim, não, você tem que fazer isso no final para aprender a pessoa. Não, aqui não tem esse negócio não. Eu falo no começo porque eu sei que você vai ficar até o final comigo no vídeo. Não estou aqui com técnicas para te convencer, nem para te prender, nada disso. Aqui é para a gente servir e adorar a Deus, é uma ferramenta para você usar. Dito isto, e nos sugeridos 289, 290 e 291. 1. Dons relacionados à elocução. Então, esse é que eu estava falando para vocês, são os dons, né, que são para elocução. 1.1. Profecia. Este dom nos permite ouvir a palavra inspirada do Espírito Santo e sermos edificados, olha as palavrinhas-chave, exortados e consolados por ela. Esta voz profética que se consolida pelo cumprimento fiel e pelos resultados. Mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar e de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, porque ele vai revelar, né, o que está acontecendo, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, por isso que é um sinal, ok? Por quê? Porque o ímpio chega lá e ele vê Deus falando. Deus falando, olha, como é que aquele irmão está falando da minha vida se ele não sabe? Aí fala assim, olha, eis aqui fulano assim, 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 assim. Aí o ímpio, como que essa pessoa nunca vi? Essa pessoa nunca vi, essa pessoa, ninguém conhece minha vida, vim primeira vez aqui na igreja. Como isso aconteceu? Foi Deus. Então, esse é um sinal. Sinal para quem? Sinal para o ímpio. Por quê? Porque a gente já tem a maior profecia. Qual é a maior profecia? A Bíblia. Mas o ímpio não tem a Bíblia. O ímpio tem a minha e você. Então, quando ele ouve a profecia, isso é um sinal. Ok? Muito bom. O Espírito Santo nos capacita este dom para servirmos a igreja. Por isso que se não há profecia, ninguém tem o dom da profecia, ela perde isso. Porque vai ficar só o pastor quarta-feira, ou terça-feira, ou domingo pregando a palavra, que é a maior profecia. Mas é pouco. Precisa mais disso, mais da palavra, mais disso. Até o pastor precisa e as pessoas precisam também. 1.2. A importância do dom de profecia para a Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo possui uma visão profunda. Em um dos seus textos sobre o assunto, ele exorta a igreja para buscá-lo, seguir a caridade, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque eles falavam em língua, mas não tinha interpretação e não tinha profecia. Então, cada um edificava a si mesmo, mas o culto ficava sem entendimento, o culto ficava todo perplexo, porque ninguém entendia, todo mundo falando em línguas. Não é assim, né? O Espírito Santo de Deus tem ordem, tem ordem. A Bíblia fala que temos que fazer as coisas com decência e ordem. Então, ele falou assim, olha, tudo bem, vocês estão buscando o dom, eu acho legal isso, vocês estão falando em línguas, mas tem que ter também a profecia, para que a gente possa entender o que vocês estão falando, porque senão não vai ter edificação. Você vai se edificar individualmente, mas o corpo de Cristo não está ganhando nada com isso, porque ninguém está entendendo. 1.3. Julgar a profecia. A Igreja de Cristo bem doutrinada não tolera os falsos profetas em meio ao que faz. Então, aqueles exemplos que eu dei daquelas falsas profecias, né, aquelas profetadas, né, que não estão baseadas na Bíblia. O que ele diz aqui, ó. João, em suas palavras, sedimenta que é dever da igreja julgar as profecias para ver se estão de acordo com Deus. Você deve julgar a profecia, não o profeta. Ok? Gravou isso, anotou aí em algum lugar? Julgue a profecia e não o profeta. Isso é muito importante. Okay? Por quê? O que acontece? Nós temos a tendência de julgar a pessoa que está falando. Ah, fulano? Não, fulano não pode profetizar. Não, fulano é Beltrana, está envolvida em fofoca, não sei o quê, alguma coisa, um exemplo, né? Não, essa não. Não pode falar. Quem? Não. Então, se foi ele, não, você não tem que julgar a pessoa. Por que você não tem que julgar a pessoa? Porque o dom é do Espírito Santo e ele usa a quem ele quer. E ele usa a quem está disponível, ele usa quem está conectado com ele. Então, se aquela pessoa que você julga uma pessoa errada, uma pessoa incapaz e pecadora, Deus quiser usar ela, Deus vai usar. Se aquela pessoa der lugar, ela vai usar. Ela pode chegar na igreja lá, toda quebrada, e ela orar, oh meu Deus, me perdoa, eu sou um pecador, sou um miserável, não vou fazer mais. Deus pode usar ela. E aí você julgando a pessoa, deixa de receber o que Deus tem para falar para você. Então não julgue a pessoa. Entenda que, como eu já falei lá atrás, os dons não têm a ver com salvação.
Logo, se a pessoa está profetizando, se ela é salva, é outra coisa diferente, porque Deus, os dons de Deus são sem arrependimento. Então, se não tem a ver com salvação, você não tem que julgar a pessoa, você tem que julgar aquilo que ela está dizendo. Ok? Então tem muita gente enganada por dois motivos. Primeiro, porque julga a pessoa, e às vezes é de Deus e ela deixa de receber. E segundo, porque ela come tudo que os outros mandam. Ah, falou, tá bom, é de Deus. Ah, fulano profetizou, é de Deus. Não, julgue a profecia. E como é que você julga a profecia? Se ela tem aquelas 3 palavras, edificação, exortação, consolação, e ela está dentro, coadunando com a palavra de Deus. Você não está batendo, isso não é de Deus. Você não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa nada. Fala assim, irmão, tá bom, vamos orar nesse sentido, mas você já sabe que aquilo ali não é de Deus. Pastor, o que eu faço para poder... esqueci de ter as perguntinhas, hoje a gente não vai ter perguntinhas, né? Esqueci de botar lá no Instagram as perguntinhas. O que eu faço para poder falar com a pessoa que está falando uma coisa para mim lá, para ter uma profecia? Fale nada. Peça a Deus que fale isso no seu coração, porque a profecia não é só ela falar no coração do profeta, é falar também no seu coração. Quando você receber uma profecia, que você julgar estranha, que você tem esses 3 passos, mas mesmo assim você não está inclinado a fazer aquilo, você ora a Deus, fala assim, Senhor, agora fala no meu coração. Fala no meu coração. Tu falaste com o profeta, falaste com o pastor, falando, agora eu quero que fale no meu coração. E aí Deus vai falar no seu coração. E esse é o mais importante antes de você seguir qualquer profecia. Existem muitas pessoas decepcionadas na igreja porque come tudo que os outros entregam. E hoje come tudo que vem no zap, né? Cuidado com esses grupos de WhatsApp, eles destroem a igreja com profecia que você nunca viu, com homens que você nunca viu, que não tem família, que não tem nada, que dá onde, sei lá. E aí vem, o pessoal acredita e segue essas pessoas aí. Cuidado com o YouTube também, cuidado com tudo que você ouve. A Bíblia diz que o apóstolo, que lá em Bereia, os crentes iam para a Bíblia. O apóstolo Paulo pregava, mas tinha aqui na Bíblia. Vai na Bíblia e confere. Então, incluiria, né, a profecia se alinha com a palavra de Deus, ou seja, tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Ok, tá entendendo? Deixa o like aí, isso dá glória. 2, variedade de língua. Em meio a tantas dúvidas que surgem sobre o dom de variedade de língua na condição de dom, ou seja, não é aquela que Atos 2, mas é o como dom, ou seja, que o Espírito Santo dá, existe ainda dúvida sobre a expressão da variedade. 2.1, ensino de Paulo sobre o dom de variedade de línguas. Entre o ensinamento do apóstolo Paulo a respeito do dom de variedade de línguas, em 1 Coríntios 14, ele escreve sobre este dom com a finalidade de constituir algumas diretrizes. O que diretrizes são essas, né? Ele vai falar, olha gente, vocês não podem ficar todo mundo falando isso aí não. Isso é um sinal para os descrentes. Porque o ímpio, o que acontece? Vamos voltar um pouquinho, né? Lá no contexto do apóstolo Paulo. A igreja está se constituindo ainda. Ela não é aceita, ela é vista como uma seita e não ela é aceita, eram vistos como aqueles do caminho, ok? Vai ser em Antioquia, o primeiro lugar que eles vão ser chamados ainda de igreja, enfim, e elas estão se reunindo em pequenas comunidades. Os judeus não estão nada gostando disso, tanto é que o apóstolo Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Então, os judeus não gostavam nada dessa história de igreja porque eles falavam de Jesus, que eles tinham matado Jesus, e Jesus para os cristãos tinha ressuscitado, e além de ressuscitado, né, ele estava vivo no meio deles. Opa! Os judeus então falavam, esse pessoal é muito louco, pelo menos, e o pior, não é isso. Não só eles são loucos a fim de dizer que existe um Messias que morreu e que ressuscitou, eles pegam Deus, Jeová, e diz que é para eles também. Porque os judeus achavam que isso era só para eles eram nação exclusiva. Eles eram, depois Pedro vai falar que nós somos também nação santa, eleita, né? Mas no entendimento do judeu não, era só eles, então eles eram bastante exclusivistas, então eles já não gostavam dos cristãos, os cristãos já eram vistos já com atravessado, né? E os romanos não gostavam dos cristãos, porque eles tinham alguém que morreu, ressuscitou e era o rei deles. Assim, como assim eles vão rei? O nosso rei é César, então os romanos também viam os cristãos com muito pé atrás, mas o povo gostava.
Isso que eu falei semana passada. Eles caíam na graça do povo. Por quê? Existia cura, existia maravilha, existia sinais, existia comunhão, existia amor, existia perdão. Era uma comunidade diferente dos judeus que eram os exclusivistas, e quanto essa comunidade da igreja, ela aceitava tudo. Tudo que eu digo são todas as pessoas. Por exemplo, a igreja em Antioquia, que era uma igreja multirracial. Tinha africano, tinha celta, tinha bárbaro, tinha judeu, tinha todo mundo ali junto. Então, era todo mundo em comunhão. Então isso era muito bonito. E os ímpios, então, as pessoas que moravam lá, elas iam aos cultos assistir. Eles ficaram curiosos. Que história é essa de Jesus que morreu, ressuscitou e está no meio deles? Eu quero ir lá. Que história é essa de um Deus que não é representado por ídolo nenhum, não tem imagem nenhuma? Eu quero ir lá. Então, quando eles chegavam no culto, ficavam confusos, porque todo mundo falava em língua, eu não entendi nada. Fui lá no culto, não entendi nada, não teve nada. Por quê? Aí o apóstolo Paulo então vai falar, não, gente, vocês têm que ter entendimento para que as pessoas que estão de fora possam entender e glorificar a Deus. Tá fácil assim, né? Pode falar, você pode falar de reclamar, não sei o que lá, mas você sabe que esse canal é bênção, você sabe que é bênção para você. 2.3, o dom de variedade de língua serve para a edificação do crente. Como eu falei lá no começo, né? Ele serve para edificar. Por quê? Porque aí ele diz assim, mais do que hoje, o crente precisa mais do que hoje, do que nunca, né? Ser edificado. O redescobrimento do poder do Espírito Santo é a manifestação dos dons espirituais. Então nós precisamos. Aí no final ele diz, os pentecostais entendem que o crente, através do dom de variedade de língua, pode ser usado para a edificação da igreja, e também através do dom de interpretação de línguas, pois por meio desses, todos podem entender a mensagem na sua própria língua. Ok? Então isso é muito importante a gente entender, que a variedade de língua serve para edificar o crente. Então busque a falar em línguas. Busque o dom de falar em línguas para você se edificar. Isso é importante, né? Você se edificar. Então busque, Senhor, eu quero falar em línguas, quero o dom de falar em língua, eu quero falar contigo. Porque quando você fala em língua, você fala somente com Deus. Que você não sabe também, mas com certeza aquilo que você está dizendo é algo bom. Então, como eu falei semana passada, os dons não são só para ser usados na igreja. Então busque os dons espirituais para a sua vida espiritual, para que você tenha edificação, consolação e conforto sozinho. Então quando você tem o dom do Espírito Santo de falar em língua, você fala na sua casa quando você está orando. Eu estou orando e estou falando em línguas. Eu estou sendo edificado, estou passando por uma luta, por uma prova, estou orando em línguas. A Bíblia diz que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem sabe, a gente não estou falando aqui, mas quem sabe esses gemidos inexprimíveis são esses que o apóstolo Paulo não sabia distinguir, não consegue decifrar, são as línguas. Deus nos toma em línguas estranhas para falar a Deus. Então busca isso, busca o dom de língua. Eu já tenho o dom, busca a variedade. Eu já tenho a variedade, busca então a interpretação. Ok? E a profecia. Então já tem, busca a profecia, ok? E entendendo que a profecia não é só falar ali na hora, pode ser através da Bíblia, através de uma palavra revelada, também a profecia. Irmão, Deus está me mostrando isso assim, vai acontecer isso assim na sua vida, vai chegar alguém aí na sua casa, vai fazer assim, vigia com fulano, profecia, entendeu? Ou também uma palavra profética. Também você pode ser, por exemplo, olha, irmão, eu vejo bênção na sua vida, eu abençoo você. Isso é profecia também, né? É exortação, edificação e consolação. Eu abençoo você, estou te abençoando em nome de Jesus. Quando eu falo na pregação, né, vira aí, abençoa essa pessoa, libera uma palavra profética para ela, irmão, teu negócio vai dar certo. É bênção de Deus, é profecia. Mas você não pode ficar falando de si. Por isso que é dom. Não é só ficar falando, eu vejo Deus na tua vida, eu vejo bênção na tua casa, eu vejo que os teus filhos vão voltar. Não posso falar isso de mim. Irmão, profetizo que os teus filhos vão voltar para a igreja. Não, tem que ser pelo Espírito. Não, irmão, Deus está me mostrando aqui, em nome de Jesus, seus filhos vão voltar para a casa do Senhor, seu marido vai voltar para casa e tal. É diferente, porque você não está falando porque você quer, você não está sendo movido pela emoção, mas pelo Espírito. Tá gostoso, hein? Tá quase acabando. 3. Dom de interpretação de línguas. Aí nesse intervalo, né, do tópico 3, deixa eu anunciar aqui para você que não tem. De novo ele, Gutierrez Fernandes, Gutierrez Siqueira e Kenner Terra. Tem uma coleção muito boa da editora
editora Thomas Nelson, né, no Brasil, A Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Muito bom, você precisa ler esse livro, Redescobrindo o Valor da Experiência no Fazer Teológico. Você que tem dúvidas sobre a teologia pentecostal, ela é muito atacada, né? Infelizmente ela é muito atacada. Por quê? Por causa dessa questão das línguas, da variedade de línguas e por causa da confusão que as pessoas fazem, como aconteceu em 1 Coríntios, onde não tinha nenhum, em Corinto, onde não tinha nenhum regramento que o apóstolo Paulo vai ter que escrever. Hoje ela ainda é muito atacada, né? Muito atacada, e existe também muito preconceito racial em relação a ela. E aí, qualquer dia, se der tempo, a gente grava um vídeo para falar sobre o Seymour. Como é que o Seymour foi esquecido dentro da teologia pentecostal? Por que ele foi esquecido? Porque ele era preto, norte-americano, mas a gente só tem, pense bem, nós só temos o pentecostalismo no Brasil por causa desse pastor norte-americano que foi desprezado, filho de ex-escravos, lá na Rua Azusa, e hoje ele não é falado. Você pode pegar os livros brasileiros e poucos deles falam sobre o Seymour. Quando fala de Seymour, fala 2, 3 linhas, mas foi um dos homens mais importantes do século XX para o evangelho pentecostal, para a teologia pentecostal, porque a igreja do Rua Azusa, como eu já falei lá no curso, enfim, né, tem muito material lá, ela é um ápice, de lá saíram grandes missionários para o mundo inteiro, levando a chama pentecostal, mas ele foi apagado, é o preconceito racial. É o preconceito racial. Trabalho com preconceito racial, trabalho com racismo dentro da igreja, e a gente sabe que o Seymour, ele passou por um processo de apagamento da sua história, mas está escrito na glória, né? Ninguém tira, né? É que a gente possa falar mais do Seymour, falar mais desse homem tão importante, sem conhecimento bíblico, sem teologia bíblica, sem letramento, mas deixava o Espírito Santo de Deus usar. Cada vez que ele botava uma caixa, que ele carregava uma caixa de sapato na cabeça, ele colocava a caixa de sapato na cabeça, Deus começava a usar ele. Irmão, é uma coisa tremenda aí. Ele botava a caixa, descia, botava a caixa assim, ó, pronto, aí começava. Aí, irmão, as pessoas passavam na porta da igreja, sentia a presença de Deus, tinha visão. Eles viam labareda de fogo descendo sobre a igreja. Era uma coisa tremenda. Glória, aleluia. Chega a me arrepiar aqui, glória a Jesus. Eu posso falar, eita, glória. Então, irmão, glória a Jesus. É o Seymour, ele foi apagado. Foi apagado por quê? Preconceito racial, com certeza. E por que eu estou falando? Pastor, tem nada a ver com a lição? Tem, porque os pentecostais ainda sofrem preconceito, falam línguas. As igrejas pentecostais estão nas comunidades, nas favelas. É muito aquilo, falando do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, lógico, né, da realidade que a gente está falando aqui. Cada lugar é diferente, não estou generalizando. Mas no Rio de Janeiro tem uma cisão muito grande. As igrejas tradicionais, batistas, presbiterianas, não sei o que, está no asfalto, que a gente chama aqui. Está na Zona Sul, nas comunidades. As igrejas pentecostais raiz, essa que dá ênfase ao Espírito Santo, está nas comunidades. E as comunidades, nas favelas, a maioria das pessoas, 70% das pessoas são negras. Então, existe uma ideia de que entre os grandes teólogos, não estou falando entre eu e você, professor de escola dominical, não estou falando entre você na sua igreja, estou falando entre os grandes teólogos, não vou falar nome para não, né, fulano de tal, não sei o que, H não sei o que lá, né, Nico não sei o que, né, não, esse negócio de falar em língua é coisa de gente pobre. Esse grupo falar língua é coisa de preto. Falar língua, aí eles, inclusive, não é à toa que há uma ligação entre falar em línguas, o culto pentecostal, com as religiões afro. E sempre que faz isso é na tentativa de demonizar a religião afro, demonizar falar em língua. Não, Caio, não ficar rodando, esse negócio aí não é de Deus, não. Esse negócio é do. Entendeu? Existe um preconceito muito forte. E aí, até os dias de hoje, como pentecostais, quando eu sou pastor, a pessoa já olha assim, né? Não, sou pastor pentecostal. Ih, pronto, esse aí não gosta de estudar, esse não gosta de Bíblia, não gosta de teologia, só quer ficar pulando e rodando. Então existe um preconceito. E não é assim. Tem muita gente que é pentecostal, que pula, que roda, que canta, que fala em língua, mas que lê, que estuda. Você é uma prova dessa. Eu sou uma prova dessa. A gente estuda. Então, por que eu estou mostrando esse livro? Porque ele te dá subsídio para você responder essas pessoas que dizem que língua estranha não tem nada a ver, que isso é coisa do homem, que isso é coisa do inimigo, né? Que Deus não, que cessou os dons espirituais. E antigamente a gente ficava sem ter como responder isso, porque estava muito baseado na experiência individual. Mas agora Deus tem levantado teólogos pentecostais que estão
defendendo, dizendo, não, isso é uma experiência legítima, que começou em Atos e se espalhou pelo mundo afora e tem base bíblica. Por isso que é importante você ler vários livros, e esse aqui é o indicado, Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Ele vai falar sobre o papel da experiência. E é maravilhoso, porque cada um sente Deus de uma forma, cada um glorifica Deus de uma forma. A experiência não pode ser deixada de lado, né? Que é o que os tradicionais e os cessacionistas, aqueles que acreditam que foi só lá, acreditam. Não, isso é só uma experiência, não dá para comprovar. Não, experiência ela tem um papel importante na narrativa bíblica e uma teologia pentecostal. Bom, manifestação sobrenatural do Espírito Santo em Corinto, é que eu estou falando aqui, ó. O apóstolo Paulo vai regrar. Olha, e se alguém falar em língua estranha, faça-se por 2, ou quando muito 3, ou por sua vez as intérpretes. Já vi igreja que 10 profecias. 10 profecias, não dá, né, irmão? Um profetiza, outro fala a mesma coisa, e o pior não é isso. O pior é quando o que vem fala do outro que falou. Eu já vi também, eu já tenho muita experiência, eu tenho 50 anos, 50 não, mentira. Mentira, daqui a pouco vai ligar e a direção falar que tá mentindo. Mas 40 eu tenho, então eu já vi muita coisa, falar assim, eis que isso não é de Deus, aí profeta, cala a boca que agora eu vou falar, você não está, entendeu? Agora sou eu que vou entregar, aí é aquela confusão. Aí o apóstolo Paulo está falando, não, fala só 2 ou 3, e se tem que ter intérprete. Se ficar falando toda a vida também, a pessoa vai para a igreja ficar falando em língua estranha até na hora da palavra, dá uma segurada, né? Por quê? Porque tem que ter interpretação. Você está sendo edificado, mas a igreja não está entendendo e às vezes está até atrapalhando. 3.2, o dom de interpretação. Aqui tem a Bíblia Pentecostal, que está aqui também para a gente, você entender, tem um pouco falando sobre isso. Trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom de compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas, que é a interpretação, né, que eu já falei lá no começo. 3.2, o dom de interpretação de línguas está sujeito a outro dom. Percebemos de maneira bíblica incontestável que o dom de interpretação de línguas não atua só. Por isso que eu falei, eles têm que andar junto. Ele sempre estará atrelado a outro dom, variedade de línguas. O pastor Leonardo fala dons geminados, ou seja, eles andam juntos. E esses dons geminados é interessante, tem o dom da fé, cura e maravilha, entendeu? Os de revelação, eles geralmente andam juntos. Uma pessoa às vezes tem os dois. Pastor Ezequias Soares, em conhecida análise, diz o seguinte: este dom não é autônomo, ou seja, não age sozinho, como os demais. É o único que depende da manifestação do outro, ou seja, o de interpretação não age se não tiver o que fale em línguas. 3.3, este dom deve ser empregado para a edificação da igreja, que a gente já falou aqui, né? As línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação para que a igreja conheça o conteúdo e o significado da mensagem. Claro que isso não quer dizer que você não possa falar em língua, mesmo que não tenha intérprete, né? Porque você também não pode ficar preocupado, tem intérprete, se não tem intérprete não vou falar em língua. Não, você deve falar em língua, contudo com decência e ordem. Fale em línguas. Se Deus der alguém interpretação, amém. Se Deus não der, então você dá uma segurada ali e fale, mas você não pode pegar e colocar como uma doutrina, não, só posso falar em língua se tiver interpretação. Não, você só deve falar em língua se tiver interpretação. Se não tiver interpretação, você vai falar, vai se edificar e vai baixar o tom, vai ficar ali devagar, porque não teve a interpretação. Às vezes Deus não quis dar, às vezes tem até alguém que tem o dom, mas Deus não quis dar a ele a interpretação. Ok? Não é porque eu tenho o dom de falar em língua que todo culto eu tenho que falar, porque o dom não é não está em mim no sentido que eu posso usar. Eu quero falar em língua, eu vou falar. E não é porque a pessoa tem o dom de interpretar que alguém falou que ele tem que interpretar, porque a interpretação é dada pelo Espírito. Tá vendo como é que a Bíblia é linda, né? Fala comigo, a Bíblia é linda, é certinho. O pessoal que inventa, cada coisa, né? Bota cada heresia, mas a Bíblia é fácil, é tudo certinho. As coisas de Deus, tudo certinho. A par da importância deste dom para a edificação da igreja, o apóstolo Paulo deixou registrar a seguinte orientação: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Quando ele diz que é maior, quer dizer que, olha, ele traz mais conhecimento para todo mundo que está no corpo. Conclusão: que o presente estudo contribua para não ignorarmos e nem desprezarmos a variedade das manifestações do Espírito, mas procuremos com zelo abundar nos dons espirituais para a edificação da igreja e a glória de Deus.
Muito bem, eu vou ficando por aqui. Se você não esquece de se inscrever no canal, se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.